para a nossa aula de língua portuguesa. Bem, hoje nós vamos falar sobre interjeição. Tia, mas o que é interjeição? Bem, nós vamos ver quais palavras que expressam os sentimentos. Quais palavras expressam a raiva, a alegria, a tristeza, né? Então, nós vamos abrir a nossa apostila lá na página 75 e aí nós vamos falar sobre a interjeição. É bem fácil, bem tranquilinho, super molezinha de nós entendermos. Vamos lá, ó. Interjeição. Retorne a história em quadrinhos da Magali e responda a questão proposta. Então, a gente vai voltar lá na história em quadrinhos da Magali. E aí, a gente vai ver assim, qual é a palavra que expressa a felicidade da Magali e do seu pai de forma mais intensa? Qual foi a palavrinha que a Magali falou toda vez que ela via uma comida? E qual foi a palavrinha que o pai dela falou quando acabou o dinheiro para a comida, né? Qual foi essa palavrinha? Foi oba! Né? Então, quando nós falamos oba, significa que nós estamos felizes. Oba! Comprei uma mochila nova. Oba! Comprei um carro novo, né? Então, o oba significa felicidade. O oba representa que nós estamos felizes, né? Aí, nós temos aqui assim, ó. Para expressar o que estamos sentindo naquele momento, tanto a Magali quanto o pai usaram uma interjeição, né? Que é uma palavrinha que foi usada para indicar a felicidade. A interjeição é a classe de palavras que serve para indicar apelos, emoções, sensações e sentimentos, né? Então, quando a gente vai falar assim, cuidado, né? Quando a gente fala assim, ah, que pena, né? Então, a gente está expressando um sentimento, uma sensação, né? Então, agora a gente vai conhecer mais um pouquinho sobre as interjeições, que é bem facinho também. Gente, nossas matérias têm ficado bem fáceis, os nossos conteúdos estão bem tranquilos, né? Então, vamos lá, ó. A interjeição é a classe das palavras que serve para indicar apelos, emoções, sensações e sentimentos. As interjeições são muito usadas nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos para indicar o estado de espírito, né? Como que aquele personagem está se sentindo. Se ele está se sentindo triste, alegre, né? Se ele está cabisbaixo, tô mais para baixo, né? Então, vamos lá, ó. As interjeições são muito usadas nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos para indicar o estado de espírito, ou seja, aquilo que o personagem está sentindo. Geralmente, estão acompanhadas do ponto de exclamação, sinal que auxilia na formação da expressividade do texto. Então, como lá, quando nós estávamos na sala de aula, eu havia falado, né? Quando a gente coloca um ponto de exclamação, normalmente a gente está exclamando, a gente está o quê? Expressando um sentimento, uma ideia em uma frase, né? Vocês se lembram disso? Que a gente usa o ponto de interrogação para fazer uma pergunta, o ponto final em uma frase afirmativa, quando a gente está afirmando alguma coisa, e também numa frase negativa. Já o ponto de exclamação, a gente usa quando a gente expressa um sentimento. Nossa, que belo, que bonito, né? Então, a gente está expressando um sentimento, a gente acaba usando o pontinho de exclamação, que é aquele tracinho com a bolinha embaixo. Aí, agora, lá na página 76, nós temos alguns exemplos de interjeição. Segue uma lista com algumas interjeições e o sentido que elas expressam. Quando a gente vai advertir alguém, quando é uma advertência. Ei, cuidado, devagar, calma, né? A gente está advertindo aquela pessoa porque pode haver algum perigo, né? Mais à frente, ó, devagar, o chão está molhado. Cuidado, você vai se machucar, né? Então, a gente está advertindo alguém, a gente tem uma advertência. Quando a gente tem um afugentamento, fora, passa, né? Quando a gente quer que aquela coisa vá embora logo, fora daqui, vai embora, né? Quando a gente tem uma alegria, uma satisfação, né? Quando a gente está satisfeito com alguma coisa, ou quando nós estamos felizes. Ganhei aquele
tá em perigo. E aí a gente passa por aquele perigo e a gente tem um sentimento de alívio. Ufa! Passei por aquilo direto, né? Então, expressa aí também um alívio. Ufa! Né? Passei na prova. Ai, que alívio! Passei direto, né? Quando a gente tem uma animação, quando a gente está lá torcendo para o nosso time. Vamos lá, galera! Vamos! Força! Coragem! Vocês são capazes de seguir adiante, né? Também quando a gente faz um aplauso, né? Quando a gente está aplaudindo, a gente está aprovando, né? Bravo! Bis! Apoiado! Viva! Né? Quando a gente está lá aprovando alguém, quando a gente está lá naquela intensidade de um jogo, né? Ou de uma partida, enfim, do que seja, que a gente está lá na torcida. Vamos lá, coragem, vamos, segue adiante, você é capaz. Concordância, quando a gente concorda com alguma coisa, né? Sim, claro, quando a gente aceita alguma coisa. Fulano, o senhor aceita se casar, ser o legítimo esposo da fulana de tal? Sim, né? Ele está concordando com aquilo que a outra pessoa está falando. Desaprovação, quando a gente não aprova. Credo, não, chega, né? Fora. A gente não quer aquilo ali, a gente está desaprovando. Fulano, você quer comer jiló? Ih, não quero não, tô fora. Não quero não. Desejo ou uma intenção. Tomara que eu ganhe aquela boneca, aquele videogame no meu aniversário. Eu estou desejando aquilo, eu quero que aquilo aconteça, certo? Desculpa, quando a gente pede desculpa, a gente fala perdão, desculpa, né? Eu não tive a intenção, foi sem querer, certo? A gente não está usando só os exemplos que tem aqui, a gente também, Tia Débora também está falando sobre as outras interjeições que nós usamos no nosso dia a dia. Quando a gente está triste, quando a gente sente alguma dor, ai, ui, me machuquei, queimei meu dedo. Queimei o dedo, tá doendo pra caramba, né? Quando a gente está com alguma dúvida, qual é mesmo aquela questão que você tinha falado? Eu não me lembro, qual é? Acho que eu entendi. Epa, peraí. Tia, eu não entendi essa pergunta aqui. Ora, bolas, como é que é mesmo que se faz? Eu estou em dúvida, né? Quando a gente se espanta com alguma coisa, que a gente vê, me espantei com aquilo. Puxa, céus! Opa! Nossa Senhora, aquele fulaninho caiu, se machucou todinho. Não acredito que aquele fulano se machucou todinho, se ralou todo, se estrepou todo, está todo machucado. Ralou tudo, ralou até a cabeça, ralou tudo, ralou o corpo todo, né? Então a gente está espantado. Não acredito que aquilo aconteceu, eu levei até um susto, né? É assim que a gente faz. Agora, quando a gente está lá impaciente, fulano marcou comigo 8 horas da manhã, são 8h30, 9 horas e o fulano não chega. Hein? Puxa vida, hein? Será que aquele fulano vai furar comigo e não vai vir? Ora, tô aqui cansado de esperar à toa. Já não aguento mais. Aí, quando eu tenho um pedido de auxílio, né? Um pedido de ajuda. Socorro! Tá pegando fogo, socorro, tia, caí, me machuquei aqui, meu pé tá doendo pra caramba. Piedade, vem me ajudar, estou aqui, socorro. E aí, quando a gente faz uma saudação, né? Quando a gente chama alguém, salve, a gente quase nunca usa, né? Viva! Adeus! Olá! Alô! Oi! Tchau, né? Estamos saudando, ou estamos nos despedindo de alguém, né? Quando a gente vê alguém, olá! Oi, tudo bem? Como você está? E quando a gente vai embora, tchau! Adeus! Até logo! Até breve, né? Eu estou me despedindo. E quando a gente quer que faça silêncio? A gente está lá naquela prova e o fulaninho tá assim, falando com outro fulaninho lá. Ou então tá lendo a prova alto. A gente, silêncio, gente! Quantas vezes a Débora já falou isso?
Silêncio, vamos ficar quietinhos, ó. Silêncio, agora não é hora de conversar, né? E quando a gente está com medo, a gente, cruzes, credo, que horror, que é isso? Tô fora, né? A gente está com medo. Ih, não quero aquilo não, né? Então, tem várias maneiras, né? Aí aqui a gente tem, ó, algumas expressões. Martelou o dedo. Ai, cuidado, ó, a moça aqui está atravessando a rua, olhando no celular. Olha que perigo, gente, isso é mais comum do que nós imaginamos, infelizmente, tá? Conheço gente que foi atropelada porque, na verdade, que atropelou alguém, encostou sem querer com o carro, porque a outra pessoa, né, o pedestre que estava atravessando a rua, estava no celular e aí não viu que estava vendo o carro, né? Então, assim, não foi um acidente grave, mas aconteceu por falta de atenção. Então, aqui a gente tem alguém alertando, cuidado, né? Porque na hora de atravessar a rua, a gente não tem que estar no telefone. Aí, aqui a gente também tem uma expressão, força, né? A gente está ali incentivando, apoiando, né? Força, você é capaz de levantar esse peso. Tia Débora não está levantando peso nenhum. O único peso que Tia Débora está levantando ultimamente é a Sofia. Mas, enfim. E aqui, credo, conheço um monte de gente assim, inclusive na nossa sala de aula. Está vendo uma baratinha. Credo, que nojo, ai, que horror, né? Então, aquela pessoa ali está com medo de uma baratinha, gente, que não faz mal a ninguém, né? Enfim. Aí aqui a gente tem um jogo rápido na página 77. Pinte as onomatopeias e sublinhe as interjeições encontradas nas frases a seguir. Muito fácil, né? Então, as onomatopeias são aquelas palavrinhas que imitam os sons, né? E já as interjeições são aquelas palavrinhas que advertem e que expressam alguns sentimentos, certo? Muito fácil. Aqui a gente tem um desafio. A seguir, há 3 ilustrações que mostram algumas situações. Analise cada uma delas em seu caderno e indique quais interjeições se encaixam em cada uma dessas situações. Vocês não precisam fazer no caderno, vocês podem fazer no livro mesmo, tá, gente? Não tem necessidade de fazer no caderno. Essa daqui, sim, vocês vão fazer no caderno, que é uma história em quadrinhos. Gente, não precisa ser muito longa, tá? Vocês vão ver aqui, ó, planejando escrita, tá? Não precisa ser muito longa, mas vocês vão criar uma história em quadrinhos onde vocês terão que usar os balões, né? Então, aqui nós temos o balão da fala, se o personagem de vocês for só falar. O balão do pensamento, tá? O balão do sussurro, que é quando a gente vai falar baixinho no ouvido do outro. Aí a gente sussurra, né? E nós temos o balão do grito, que é quando a gente fala bem alto, né? Então, aí vocês vão ver. Se possível, usem os 4 em momentos diferentes, tá? Esse tem que estar no caderno. E eu quero ver. Tem muita gente que não está me mandando foto, tá? Eu quero ver. Feito. Vou cobrar no grupo. Ouviram? Porque tem muita gente que não está me mandando fotos. Gente, tem que me mandar fotos. Eu preciso ver que vocês estão realizando as atividades. Até porque são atividades muito fáceis. A Débora não está passando nada extraordinário. Tudo que eu estou passando, vocês são capazes de realizar sozinhos. Tá bom? Aqui na página 79, a gente tem o planejamento da história em quadrinhos, mas como vocês já sabem fazer história em quadrinhos, vocês só vão ler, né, antes de fazer. Mas eu tenho certeza que todos vocês sabem fazendo. Aqui é a hora da leitura. Como nós não estamos na sala de aula, a gente não vai poder ler a nossa historinha para os amigos, certo? Mas vocês vão fazer e vão colocar lá no grupo para a tia Débora ver. Ou então, vocês podem colocar no privado, tá? Não tem necessidade de ser no grupo, tá? Quem quiser colocar no grupo, tem gente que bota, tem muita gente que me manda no privado, mas não pode deixar de mandar. E antes da gente terminar a nossa aula, quero fazer uma pequena observação. Quem ainda não finalizou o livro do superautor
Não se esqueça que vocês só têm até o dia 15. Hoje já é dia 9. Então, vocês não podem deixar de fazer. Gente, além de valer os 5 pontos, é uma história que vocês vão levar para o resto da vida de vocês, tá? A gente entende aqueles pais, né, que falaram, olha, tia Débora, infelizmente eu não vou poder adquirir o livro, tá? A gente sabe que nós estamos passando por momentos muito difíceis, né? Onde muitos estão tendo que dar tchauzinho de mão fechada, porque não pode ficar gastando. A gente entende essa situação, tá? Mas assim, quem puder, como eu já havia dito, não deixe de comprar pelo menos um livro. Um livro. Gente, eu acredito que essa seja uma situação, a situação que nós estamos passando, eu acredito que ela seja única. Eu acredito que a gente nunca mais vai passar por isso. Pelo menos é o que a gente espera, né? Então, assim, vai ser uma recordação que vocês vão ter e vocês vão mostrar para os filhos, para os netos de vocês, porque aquilo ali vai se eternizar, né? Vai ficar, quando a gente guarda com cuidado, a gente vai ter essa lembrança, ó, por muitos e muitos anos. E além do mais, vocês vão ver quando vocês crescerem, poxa, quando eu era criança, olha pelo que eu passei. Poxa, quando eu era criança eu tive que ter aula online, de casa. Eu não pude ir para a escola por um determinado tempo, né? Então, assim, façam, não deixem de fazer, não apenas pela pontuação, mas também porque vai ser uma lembrança que vocês terão guardada para o resto da vida de vocês, tá? Tia Débora espera. A responsabilidade de todos, o tempo para a realização está acabando. Então, quem não acabou, por favor, entre no site e termine, tá bom, galerinha? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!